cristianismo é uma ideologia romana que, com o tempo e com a criação dos escritores, dos escribas, daqueles que escreveram em favor de Roma, foi aos poucos criando as personagens do cristianismo que nós conhecemos. A mais famosa delas, evidentemente, de Jesus Cristo. Mas vamos falar de Paulo um pouquinho, que seria o primeiro escriba, o primeiro escritor anterior aos evangelistas, anterior aos evangelhos, os 4 evangelhos. Se sabe que Paulo é uma ficção científica, literária, fictícia, inteiramente fictícia, é uma personagem criada por romanos. Paulo não teve existência histórica nenhuma mesmo. Falar de Paulo gnóstico é falar de um texto que parece gnóstico de Paulo. Provavelmente, houve algum gnóstico que se aproximou da autoridade romana com aquele texto que os romanos queriam que todo mundo entendesse. E daí surge um problema muito sério. Quando eu falo nesses primeiros 2 séculos do gnosticismo, eu estou me referindo àquela reação gnóstica contra a história da ressurreição, por exemplo. Havia uma doutrina criada naquele instante, chamada docetismo, que não aceitava a ressurreição física de Jesus. Então, os cristãos que adotassem essa linha, eles entrariam logo em choque contra aquilo que foi cuidadosamente planejado, encenado, treinado e finalmente publicado no 2º século, que são os evangelhos e as falsas cartas de Paulo, aquela conversa mole de Paulo. Paulo nunca existiu. Se tivesse existido, ele teria se lembrado de Jesus na cruz. Ele não aparece em Paulo, é uma prova que ele é uma invenção literária. Muito a propósito, diga-se de passagem. Todos os Atos dos Apóstolos uma solene mentira, assim como também são os evangelhos, que são escritos por pessoas que alguns nem viram o que deveriam ter visto. Algumas esqueceram de coisas importantíssimas que outros não deixaram esquecer. Quer dizer, há uma brutal contradição entre os evangelhos. Isso leva tempo para a gente entender, isso não é de uma hora para outra, mas de qualquer modo, os 3 evangelhos, ainda surge um 4º ainda, já bem avançado no 2º século, de um tal de João. Esse João, então, é o evangelho mais estranho de todos. O João, assim, tu bota os olhos, ele é agnóstico. Era o pensamento que tinha filosófico cristão na época, tinha muito desse messianismo, desse misticismo judaico. O gnosticismo é uma expressão de um misticismo judaico, adaptando-se ao discurso de Roma, com as palavras que Roma gostaria de ver publicadas. E aí surgem aparentes facções ou correntes contrárias, adversas. O docetismo é uma delas, que vai na contramão da história que Roma cuidadosamente plantou. Não demorou muito tempo, quando se firma a tradição cristã, aí sim, então, começamos a falar em religião cristã. Quando se firma isso, os gnósticos são impiedosamente destruídos, e os seus escritos desaparecem e eles somem do mapa. Eles só vão voltar bem mais tarde, e vão voltar no século XX na fantasia de escritores, de filósofos, tipo Erich Weigel e outros que tais. Agora um ponto importante. Como eu falei no início, emanações de divindades gera sempre o quê? Como a ideia central do gnosticismo é a existência de um demiurgo, alguém que fez as coisas erradas, fez as coisas pela metade, como diz o nome, alguém que só atentou para o lado material e deixou escapar o principal, segundo eles, essa emanação, que não era nenhuma novidade no mundo antigo, como eu disse antes, já havia milhares de anos antes em outras culturas, em outros povos, essas emanações não toleravam, de maneira alguma, que uma divindade pudesse se reencarnar, pudesse morrer e nascer de novo. Ele não aceitava isso de jeito nenhum. Isso era completamente contra a ideia, digamos, que eles achavam a mais sublime de todas, daquela luz, daquela gnose, daquele conhecimento que não vem dos livros, não vem da cultura, mas de uma quase experiência religiosa, gnóstica, uma extrema
revelação, reveladora, com toda a grandeza dessa expressão, que revela e abre ao conhecimento profundo, que alcança o tal do pleroma, etc, 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 etc. Aquele palavreado gnóstico inventado mais ou menos nessa época. Essas pessoas, esses gnósticos, eles sabiam o que era uma emanação de uma divindade. Não queriam que isso fosse Jesus, não aceitavam Jesus como isto. E eles lutaram contra isso. Mas eles tinham uma razão. Eles tinham uma memória de um passado bem anterior. Então, aquela suspeita do Demiurgo é mais antiga que muito cristão que anda escrevendo e falando no YouTube imagina. Porque o cristianismo abole, ignora de propósito o passado e quer criar Jesus do ex nihilo, do nada. Isso não acontece. Até porque tem que haver uma ponte do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é outro texto também, com a mesma natureza, tem a consistência de uma fumaça quente. Então, o discurso ficou muito a propósito, ficou muito fácil, profetas profetizando aquilo que já tinha acontecido. Um Isaías, por exemplo, se transforma em 3 ou 4 pessoas que vivem durante 250 anos. Assim é fácil fazer profecia. Depois tudo ganha o nome de Isaías. Aí estava escrito e Jesus cumpriu. Quer dizer, não tinha nada escrito coisíssima nenhuma. O que havia era uma sobreposição de pessoas escrevendo cada um o seu capítulo da sua história, daquilo que estava vivendo. Então há uma lembrança do gnosticismo, sim, de coisas muito antigas, de milhares de anos. Isso praticamente justifica a aversão, número 1, ao demiurgo. E o segundo, a aversão àquilo que eles chamavam de iletismo, de matéria. Eles não querem saber daquilo. Este é o gnosticismo dos 2 primeiros séculos. Ele nasce junto na fantasia cristã criada por Roma, até que essa fantasia se transforma numa realidade ao criar a tradição. Daí em diante, nós estamos diante de uma religião. E o cristianismo vai criar uma tradição que ainda dura até hoje, a tradição que a gente cultiva, cultua, e eu também tento preservar. Apesar do meu cristianismo não ter Jesus, não ter apóstolo, não ter evangelho, não ter Antigo Testamento, não tem texto. Meu cristianismo é na prática. Eu sou cristão porque eu nasci num país cristão e quero que ele continue assim. É por isso que eu também defendo a Igreja Católica, até dos seus inimigos internos. Porque a Igreja também não está mais se defendendo há muito tempo, como a gente sabe. O cristianismo, ele tem aqueles valores que eu considero os melhores. Amor, generosidade, humildade, caridade, solidariedade. Né? Esse conjunto de valores que caracteriza o cristianismo é pelo qual eu me bato, eu luto por eles. Eu não preciso nem acreditar em Jesus como não acredito, não preciso acreditar em evangelhos como não acredito, nem em Antigo Testamento como eu não acredito. Aliás, Antigo Testamento tem um que é mais antigo ainda. Antigo Testamento é uma cópia de uma cópia, de uma recensão, de uma cópia, de uma versão. Essa coisa é muito mais antiga, muito mais antiga. Então, se queremos falar em origens do homem, eles não começaram no ano 0 ou no ano 1. Não começaram. Certamente não começaram. Eles têm milhares de anos. O gnosticismo tem uma memória disso, mas também tem uma revolta quando ele vê que quem pensava de uma determinada maneira começou a ser perseguido. Primeiro, pelo Império Romano, e logo em seguida, pelo cristianismo transformado em religião, com todo o seu poder temporal, com todos os seus dogmas e limitações, e todo o seu poder de formar igrejas. Eu repito, o cristianismo começou como ideologia e em 200 anos se transformou em religião. Em 200 anos houve um tempo de uma transformação. Essa transformação foi muito forte e essa transformação criou a tradição que nós conhecemos hoje. Nesse longo caminho de 2000 anos, o gnosticismo foi detonado, derrotado, foi varrido da face do mundo, assim como foram outras religiões, como o mitraísmo, por exemplo, em Roma. O mitraísmo começa a ser destruído até pelos papas romanos, mas 200 em diante, os cristãos se encarregaram de destruir
o mitraísmo, que depois de aproveitar muitas de suas qualidades ou características para a sua liturgia de fértil imaginação, eles não precisavam mais desse competidor, desse rival, e ficaram donos do campinho. Essa é a minha visão do gnosticismo. Eu não espero que ninguém a endosse, até porque teriam que ler 5 vezes mais do que eu li durante 50 anos para poder saber onde eu estou me situando. Se alguém tiver alguma dúvida, quando ficar ouvindo isso, quiser saber, eu até prometo fazer alguns textos mais menores e mais pontuais sobre 2 ou 3 coisinhas que de repente firmariam melhor a minha convicção. É isso aí, pessoal.